Sejam muito bem-vindos à primeira aula de Programando para MQL 4 para iniciantes. Hoje eu vou abordar o que é algoritmo, o que é um compilador, elementos básicos da linguagem MQL, como funções de manipulação de evento, variáveis, operações e expressões, operadores lógicos e funções, beleza? E depois, no final da aula, de cada aula, a gente vai resolver alguns exercícios. Óbvio, eu vou passar alguns exercícios para vocês irem praticando. E eu vou estar orientando caso tenham dúvidas, beleza? Então, o que é um algoritmo? Um algoritmo nada mais é do que um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Gente, o algoritmo está presente no nosso dia a dia, certo? Em tudo que a gente está fazendo existe lógica. Que algoritmo nada mais é do que lógica. O ato de você ligar o carro e ir em direção ao seu trabalho já é um algoritmo. Você não tem como você ir em direção ao seu trabalho e depois ligar a chave do carro. Ligar o carro. Porque é impossível, certo? Então, por isso que ele tem que ser perfeitamente definido para poder não gerar erros, problemas. Beleza? Beleza. Vamos supor aqui que eu tenho um joguinho aqui que vai explicar muito bem o que é o algoritmo. É o jogo da loba, a ovelha e o couve. Qual é o objetivo desse jogo? É você levar cada um deles para o outro lado do lago sem deixar aqui um como o outro, certo? Então vamos começar. Bom, você vai ter que gerar meio que um algoritmo para poder um raciocínio lógico, né? Para poder conseguir levar os três sem um como o outro. Então, primeiro eu vou levar a ovelha. Pronto. Então já está aí a nossa primeira linha de comando. Levar a ovelha. Agora vamos levar o couve. Mas se eu levar o couve, a ovelha vai comê-lo quando eu deixá-lo aqui e voltar. Então vai ter um problema no nosso algoritmo. Então deixa eu pensar. Vamos lá. Eu vou levar o lobo e vou trazer a ovelha. Pronto. Então já fizemos 3 linhas de código. Primeiro eu levei a ovelha. Depois eu levei o lobo e trouxe a ovelha, certo? Então já temos uma lógica por trás disso, já temos um algoritmo por trás disso. Agora vamos levar a comida da ovelha. Pronto. Então a gente levou a ovelha, depois levou o lobo, trouxe a ovelha, depois levamos a comida. Então já temos aí 5 linhas de código. Agora vamos levar a ovelha também. Opa. E pronto. Então é isso, pessoal. O algoritmo é isso. É um conjunto de linhas de código que escritas em blocos formam um raciocínio que para um determinado fim ou resultado. Beleza? Então vamos para o próximo. O que é um compilador? Um compilador é um programa ou um conjunto de programas que traduz um código-fonte para uma linguagem de mais baixo nível. Pessoal, nós, quando vamos programar, a gente programa em uma linguagem de alto nível, porque é entendível para o ser humano. Porém, o nosso computador, ele só lê código de máquina, ou seja, binário, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Certo? Então o compilador nada mais é do que isso. Ele converte linguagem de alto nível em baixo nível. Normalmente o código-fonte é escrito em uma linguagem de programação de alto nível e o código objeto é escrito em uma linguagem de baixo nível, como uma sequência de instruções a ser executada pelo processador. Certo? Então quem é que processa essas instruções? É o processador do computador. Certo? Aqui na nossa plataforma do MetaTrader, existe aqui nessa aba aqui na parte superior do programa esse íconezinho aqui.
Esse ícone ele vai abrir o compilador do MetaTrader, certo? Então é ele que vai gerar um arquivo interpretável pelo nosso programa MetaTrader. Eu já abri ele aqui, então ele vai ter essa interface aqui, certo? Se vocês clicarem, percebam que aqui existe pastas Expert, indicadores, certo? É aqui onde vai ficar os nossos robôs de programação. Percebam que aqui já tem alguns exemplos que já vem no próprio MetaTrader. E percebam que por exemplo, esse MACD aqui, ele tem dois arquivos, o EX4 e o MQ4. O que são esses arquivos? O EX4 é o arquivo que contém a linguagem de baixo nível, certo? A linguagem que foi convertida pelo compilador do MetaTrader. Isso aqui não pode ser lido por um ser humano, certo? Então, quando você compila para um EX4, é como se você estivesse compilando para o binário 0100110, certo? Somente o programa do MetaTrader consegue ler esse tipo de arquivo. O MQ4 seria o código-fonte, ou seja, o código de alto nível entendível para o ser humano. Se a gente dar dois cliques aqui, percebam que ele vai ter o código-fonte aqui, beleza? Mas se a gente der dois cliques aqui, percebam que tem vários códigos e tal que você não consegue entender. Se você quer, por exemplo, passar um arquivo, um robô seu para outra pessoa e não quer que ela saiba o seu código-fonte, não quer que ela modifique seu código-fonte, então sempre envie apenas o EX4. Se você enviar o M4, ela vai poder editar o seu código-fonte, beleza? Então, o nosso compilador do MetaTrader vai ter essa interface. Se você clicar em New ou Novo, ele vai abrir isso aqui. Aí você vai selecionar Expert Advisor e vai dar Next. Vamos dar um nome ao nosso Expert Advisor. Eu vou colocar teste. Vou apagar isso aqui, que não é necessário, e vamos dar um Next. Percebam que existem funções padrões do MetaTrader, certo? Que seria basicamente isso aqui, ó. Funções de manipulação de evento. Eu vou explicar mais à frente o que é. Apenas dê um Next, beleza? E um Finish. Pronto. Isso aqui eu já vou poder... eu posso apagar isso aqui, que são apenas... se a gente quiser colocar créditos, por exemplo, copyright, criado por Jean Savia, certo? E aqui eu posso colocar o link do meu Facebook, link da minha página, whatever. Posso fazer o que quiser. Mas eu vou apagar isso aqui, que não é necessário. Isso aqui eu posso deixar, mas eu também posso apagar. Mas é preferível que deixe, porque ele mostra os erros do nosso programa. Que não necessariamente é erro, mas são notificações. Então é importante. Então a gente pode deixar. Pronto, agora eu vou ensinar vocês o que é esse bendito OnIt. Isso aqui a gente pode apagar, que não vai ser necessário pra gente. Eu vou explicar também o que é o OnTick, o que é OnStart, etc. Vamos lá, próximo slide. Eu já expliquei o que é compilador, beleza. Funções de manipulação de evento. Então existem essas principais funções de manipulação de evento que a gente pode estar usando aí futuramente. Opa, peraí. O OnTrade é uma função de evento que é chamada quando o evento trade ocorre. Então sempre que tem operações abertas no nosso MetaTrader, essa função vai ser chamada. Ou seja, o código vai entrar dentro dela e a gente vai ler ela. Desculpa. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Para ficar mais entendível. Um trade, beleza.
Supondo que existem operações abertas no nosso MetaTrader. Então, o programa sempre vai ficar entrando nas condições que tiverem aqui dentro, beleza? A partir do momento que não tiver mais operações abertas, aí ele não vai mais chamar essa função. Eu vou estar explicando funções mais na frente, mas é importante que vocês entendam isso agora no começo. Somente o que é essas funções padrões do MetaTrader. Beleza? Então, sempre que tem uma operação aberta, ele vai cair nessa função. E sempre que não tiver, ele não vai entrar. Isso é bom porque, vamos supor que a gente quer colocar um trailing stop no nosso robô. Então, sempre que tiver uma operação aberta, ele vai verificar, vai chamar uma função de trailing stop para verificar para poder mover o nosso stop, certo? O on-time. O on-time é chamado quando um evento time ocorre. O on-time a gente define, por exemplo, 5 segundos. Então, a cada 5 segundos, ele vai entrar na nossa função on-time, certo? E vai executar o que tiver lá dentro da nossa função. O on-ticket. A função é chamada em Expected Advisor somente quando um novo preço para um ativo é recebido pelo gráfico, no qual o Expected Advisor está anexado. Então, vamos supor que a gente está usando nosso robô aqui, nesse gráfico do euro-dólar. Daí, o servidor recebe uma nova cotação. Toda vez que ele recebe uma nova cotação, nosso robô vai entrar no on-ticket, beleza? Quer dizer que ele já recebeu uma nova cotação e ele vai entrar no que tiver programado aqui dentro da nossa função on-ticket, certo? E desculpa pessoal, tô com gripado aí. E o on-init. O evento init é gerado imediatamente após um expert advisor ou um indicador ser inicializado. Então sempre que a gente coloca o nosso robô ou indicador no gráfico, ele vai ser chamado, certo? Quando a gente inicializar o nosso robô. Eu não coloquei aqui, mas existe outra função que é o onStart. É o que a gente vai usar muito, o onStart. Ele é parecido com o onTicket, certo? A diferença é que não necessariamente o nosso robô precisa receber uma nova cotação para que ele entre dentro da nossa função onStart. Ele vai estar sempre entrando na nossa função onStart e a gente vai usar bastante essa função, tanto o onStart como o onInit. Mas é importante que vocês saibam o que é o onTicket, o onTime, beleza? Porque pode ser que a gente use no futuro. Eu vou apagar o onTicket, eu vou deixar só esses dois, o onStart e o onInit. A gente sabe que o onInit ele é chamado quando a gente coloca o nosso robô no gráfico. E o onStart ele entra dentro dessa função sempre, beleza? Então o nosso robô sempre vai estar entrando dentro do onStart. Variáveis. Agora a gente vai começar a falar sobre as variáveis. Uma variável é um objeto, uma posição frequentemente localizada na memória do computador, capaz de reter e representar um valor ou expressão. Variáveis devem ser declaradas antes de serem usadas. Nomes únicos são usados para identificar variáveis. E para declarar uma variável, você deve especificar o seu tipo e um único nome. Aí existem vários tipos de variáveis, mas aqui a gente vai explicar somente essas que é o que a gente vai usar bastante. O int. O int é um tipo de variável do tipo inteiro, certo? Então, exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, etc. Certo? Uma variável do tipo double são valores do tipo fracionário, então 1.5, 2.2, 55.25 e etc. Também pode ser, por exemplo, 1 ponto, igual a cotação aqui, 18, 6, 26, pronto. Pode ser também, certo? Que são valores fracionários. Perdão. String, valores em caracteres. Exemplo: Maria, João, 15 anos, 2,5 kg de feijão e etc. Beleza?
Atenção, não use variáveis do tipo string para fazer operações numéricas. Ou seja, se você vai lidar com números, não é recomendável que você use string, porque o nosso compilador não vai reconhecer que aquilo é uma operação. É uma operação. Por exemplo, se eu quero multiplicar um número pelo outro, não use string, use int ou double, beleza? Quando a gente quer lidar com números, a gente vai usar esses dois tipos de variáveis, int ou double. Variáveis do tipo bool são variáveis, valores do tipo true ou false, ou 0 e 1. São variáveis booleanas, que é verdadeiro ou falso. Sempre é verdadeiro ou falso, beleza? Por exemplo, Jean tem 18 anos, verdadeiro ou falso? Falso. Então, beleza. Então, variáveis do tipo bool vai ser isso. São valores que não passam disso. É 0 ou 1, true ou false. False. Variáveis globais. Quando a gente quer... Isso aqui eu vou explicar mais na frente, beleza? Primeiro a gente tem que entender que a gente precisa declarar uma variável e deve especificar o seu tipo em um único nome. Aqui a gente tem 4 tipos: int, double, string e bool. E como é que a gente faz para declarar nossa variável? Vai ser assim: int, eu vou colocar int no começo, o nome da minha variável, por exemplo, é idade. Pronto, aí ponto e vírgula. É importante, pessoal, sempre colocar o ponto e vírgula no final, certo? Porque na sintaxe do MQL é obrigatório, senão vai dar erro. Então a gente já declarou uma variável do tipo int chamada idade. E se eu quiser atribuir um valor à nossa variável idade, aí eu coloco igual a 18. Então a nossa variável do tipo idade, que é um inteiro, vai receber 18. Agora eu quero imprimir, eu quero mostrar a minha idade. Então eu coloco um print, que é a mesma coisa que imprimir, idade. Então, e ponto e vírgula, a gente não pode esquecer disso. Então, o que estiver aqui dentro da nossa variável idade, que a gente declarou aqui, ele vai exibir aqui. Eu vou colocar isso aqui dentro do onInt, para quando a gente iniciar, a gente colocar o nosso Expert Advisor no gráfico, ele já mostra o resultado. Já que o mercado, hoje é sábado, o mercado está fechado. E essa função aqui só vai funcionar se o mercado estiver aberto. Então eu vou compilar, aqui o botão aqui em cima, compile. Ele já vai gerar aqueles dois arquivos lá que eu mostrei no início, que é o teste.mq4 e o teste.x4. Agora vamos aqui no nosso gráfico. Se ele não aparecer aqui, o nosso teste, no caso aqui ele já apareceu, mas se não aparecer, você clica com o botão direito do mouse e clica em refresh. Aí ele já aparece aqui, beleza? Ou então você pode fechar o MetaTrader e abrir de novo. Vamos dar 2 cliques aqui no nosso... Peraí que houve algum erro aqui. Teste não é um expert e não pode ser executado. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tá. Funcionou agora. Voltando. Eu deixei assim.
mas a gente tem que deixar assim. Bem, pessoal, voltando aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho. Mas agora está funcionando normal. É só vocês deixarem aí no seu compilador dessa forma aqui, nosso código, que vai funcionar, beleza? O start eu substituí por start. Também pode ser a mesma coisa, certo? Você pode deixar um start ou somente start. Se a gente compilar aqui, vamos ver aqui. Parece que não, realmente há uma diferença. Vamos ver aqui qual a diferença. Desculpa pessoal, o onStart ele é usado quando para rodar scripts, certo? No caso a gente está lidando com Expert Advisor, por isso que no nosso MetaTrader apareceu esse erro aqui. Teste 2 não é um expert e não pode ser executado, porque a função onStart só é usada em scripts, certo? Existem indicadores, expect, existe scripts. No caso ela só é usada para scripts. Mas o que eu expliquei lá no slide é a mesma coisa. Não há diferença, certo? Então o que eu falei lá no slide está certo. Só que o start ele é usado para experts, certo? Ele é parecido com o start, mas o start é usado para expert ou para indicadores, beleza? Então agora vai funcionar. A gente substitui o start lá para o start e vai funcionar de boa. A gente compila agora. Isso aqui a gente ainda não vai usar, certo? A gente está só usando a nossa função de inicialização. Vou compilar aqui. Vamos lá no MetaTrader. Tá, vamos colocar lá no gráfico. Dá um OK. Beleza. Vejam aqui que ele imprimiu o valor da nossa variável, que eu coloquei aqui. Idade igual a 18. E depois eu mandei imprimir idade. Aí ele imprimiu o que? 18. Beleza? Eu quero imprimir o meu nome. Aí eu crio uma variável do tipo string. Coloco nome Jean Save. E vou mandar imprimir nome. Ou eu posso fazer... Peraí. Nome. Pronto, aí ele imprimiu Jean Save. Eu posso fazer assim. Eu abro aspas, assim, aspas duplas, e coloco meu nome é. E eu concateno. Esse sinal de mais aqui serve para concatenar a variável com o que está dentro daqui, certo? Então sempre que você vai colocar um texto e depois uma variável, você concatena ela. Por exemplo, aí eu quero colocar o texto, aí eu coloco outro sinalzinho de mais, abro aspas duplas e coloco e minha idade é, vou declarar primeiro aqui, idade igual a 18. E minha idade é. Aí eu fecho as aspas dupla, concateno com idade. Pronto. Se a gente não tivesse isso aqui, a gente já poderia fechar aqui, certo? Com as nossas aspas dupla. Mas como eu quero chamar a nossa variável idade, aí eu concateno e coloco idade. Eu vou compilar. Aqui deu uma notificação dizendo que não pode converter número para string, porque o que está dentro aqui é string, certo? A gente tem um texto
e isso aqui é do tempo inteiro. Então vai aparecer isso, mas assim, vocês podem ignorar, certo? Não vai atrapalhar o nosso programa. Tanto que se eu quiser apagar essa função aqui, ele não vai mostrar mais essa notificação, percebam. Por isso que eu disse para deixar isso aqui, porque pode ser importante para vermos alguma coisa se for mais séria, beleza? Compilei, aí vai mostrar aqui, meu nome é Jean Sávio e minha idade é 18. Percebam aí o que eu fiz. Eu vou colocar agora uma variável do tipo double. Vou colocar 50. Não, vou deixar o que já tem string e vou colocar assim: double peso. Peso vai receber 60.2. Meu nome é nome, ou seja, Jean Sávio, e minha idade é idade 18. Aí eu concateno de novo, coloco aspas duplas, dou um espaço e coloco. E meu peso é. Fecho as aspas duplas, dou um espaço aqui, concateno e coloco peso. Compila. Ele vai mostrar aqui, meu nome é Jean Sávio e minha idade é 18, meu peso é 60.2. Beleza, vocês já sabem agora como... Ah, tá, falta o booleano agora. Booleano. Deixa eu ver uma coisa. Homem. True. Ou seja, você é homem, sou. Então, verdadeiro. Então, isso aqui vai receber true. Se fosse mulher, receberia false. False. Certo? Eu vou mandar... Isso aqui eu vou explicar a vocês na frente como usar essa variável. Ela vai ser muito útil futuramente. Compila, beleza. Só um momento aqui, pessoal. Eu vou colocar duas casas decimais. Aliás, eu vou colocar só uma. A gente definiu aqui duas casas decimais. Eu vou colocar uma e vou compilar. Percebam que ele só mostra uma casa decimal. Se eu colocar duas, aí ele vai me dar duas casas decimais. Vou colocar mais um, vou colocar um 3 aqui e vou apagar a função normalize double. Pronto, vou só compilar assim. Aí percebam agora que ele mostra tudo que tiver depois da casa da vírgula, certo? Então por enquanto eu acho que isso vai ser suficiente. Testem aí no seu compilador do MetaTrader. Testem fazer isso aqui, beleza? E no próximo vídeo eu vou dar continuidade, porque esse vídeo ficou muito longo. Já deu mais de 30 minutos, eu acho. Então eu vou fazer outro vídeo explicando o resto na parte 2 da nossa primeira aula, beleza? Valeu!